Imagine só o dia em que você for conferir o gabarito da sua prova e perceber que acertou um grande número de questões e que está a um passo de conquistar a sua aprovação. Esse dia seria maravilhoso, não é mesmo? Isso é perfeitamente possível. Porém, além de estudar com estratégia e ter o correto direcionamento dos seus estudos ao concurso que você deseja, é preciso ter a habilidade de saber resolver questões de prova. Para te ajudar com isso, nesse episódio eu vou te mostrar como acertar muitas questões em qualquer prova de concurso. Nesse episódio eu também quero que você entenda uma coisa importante. Eu sei que o seu sonho é obter a sua aprovação, para mudar de vida, conquistar tudo aquilo que você deseja, que só você sabe. Tudo isso é muito lindo. Mas na prática, para que isso aconteça, você tem que acertar o número de questões na prova que te coloque dentro das vagas previstas para o concurso. Essa é a grande verdade. E foi justamente por isso que eu resolvi criar esse episódio, onde vou mostrar algumas estratégias para aumentar o seu índice de acertos nas questões de prova. Os concursos não é loteria. Você não pode chegar no dia da prova e simplesmente tentar a sorte. Porém, essas estratégias por si só representam um complemento à sua estratégia de estudos como um todo. E aí vai a importância de você conhecer todas as estratégias que já foram ensinadas aqui no Mestre em Concursos. Portanto, se você perdeu alguns dos nossos episódios anteriores, volte e ouça assim que terminar por aqui. Eu sou Pablo Amorim, sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. Semanalmente eu trago nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o Mestre em Concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Eu acredito que o grande objetivo de qualquer estudante seja aproveitar ao máximo o seu tempo de estudos para alavancar os seus resultados nas provas de concurso, mesmo que isso aconteça de forma inconsciente. Veja que nós estamos falando em concursos de alto nível, super disputados, tanto em quantidade de concorrentes como na qualidade dessa concorrência. Resumidamente, nós temos cada vez mais concorrentes e eles estão se preparando cada vez melhor. O primeiro quesito prático para se destacar nessa multidão de concurseiros é justamente acertar o máximo de questões na prova. Existem algumas técnicas bem práticas para que isso possa acontecer, porém já segue o aviso. Não existe tentar a sorte, muito menos acreditar na loteria. Acertar muitas questões na prova exige trabalho. Esse esforço tem que ser direcionado. O primeiro passo para obter um alto índice de acerto nas questões de prova é justamente treinar. Esse treinamento acontece justamente se dedicando a resolver muitos exercícios. É perfeitamente possível aumentar consideravelmente o seu desempenho na prova estudando a partir da resolução de questões. Porém, você precisa ter critério. Não é somente sair por aí resolvendo todas as questões que você encontrar pela sua frente. Como eu já falei várias vezes aqui no nosso podcast, você precisa ser estratégico nos estudos, então o desespero não vai te ajudar. A técnica de resolução de questões é muito poderosa. Ela é capaz de melhorar muito os seus resultados. Afinal, quando você resolve exercícios, você aprende o conteúdo estudado, mas principalmente você aprende como ele é cobrado na prática. Além disso, essa estratégia te ajuda a conhecer o estilo da banca organizadora, como nós já vimos em nosso podcast anterior aqui no Mestre em Concursos. E de quebra, ela ainda te ajuda a melhorar a sua capacidade de interpretação do enunciado das questões. Quando nós estamos estudando para uma prova de concurso, o normal é pensar que nós temos a obrigação de aprender todo o conteúdo do edital para obter a aprovação. Afinal, a avaliação vai ser sobre o domínio do conteúdo do edital e essa é a conclusão lógica que nós podemos chegar. E quem acredita nisso normalmente sofre com o peso de aprender todas as matérias previstas no conteúdo programático. Porém, ela não representa a verdade. Tenha em mente que os aprovados em qualquer concurso não são necessariamente aqueles que sabem mais, mas sim aqueles que acertam mais questões. E apesar de parecer incoerente, deixa eu te contar uma verdade que talvez você não saiba. Passar em concursos representa o domínio da arte de fazer provas com alto índice de aproveitamento. Em outras palavras, representa conhecer na prática como os conteúdos são cobrados em questões. Esse conhecimento pode ser adquirido resolvendo muitas questões. Agora eu vou te apresentar 4 estratégias simples e práticas para você dominar essa arte de resolver questões. Vamos começar? A primeira estratégia é encontrar as questões certas. Antes de começar o seu processo de resolução de questões como forma de melhorar o seu desempenho na prova,
você precisa aprender a selecionar as questões adequadas para sua preparação. Então comece buscando por provas anteriores do seu concurso que tenham sido preferencialmente aplicadas pela mesma banca organizadora, que é até muito comum nos concursos mais selecionados. E caso não seja possível obter questões usando esse critério, resolva questões de outras provas que tenham sido aplicadas pela banca que vai gerenciar o seu concurso, começando pelas provas mais recentes, para que as questões estejam mais atuais. Segunda estratégia é a hora de entrar em campo. Depois de selecionar as questões, o próximo passo lógico é começar a resolvê-las. Procure não ser muito mecânico na hora de resolver os exercícios. Para que o seu processo de aprendizado funcione melhor, é interessante aproveitar ao máximo o potencial dessa poderosa estratégia. Então, até que você tenha um timing correto na questão de conhecer o estilo de elaboração das questões, leia os enunciados com muita atenção, principalmente na hora de interpretá-los e fazer o que é pedido. Cuidado com as pegadinhas do tipo marque a única questão errada ou todas as questões estão corretas, exceto pontinho pontinho. Não é somente por maldade que as bancas usam esses artifícios. Essa forma de trabalhar os enunciados procura avaliar algumas habilidades do candidato fora do campo do conteúdo programático, como por exemplo a capacidade de raciocínio, a concentração, a inteligência emocional, o nível de atenção. A terceira estratégia é buscar pela resposta correta. Na hora de resolver as questões como forma de treinamento, você precisa ter as suas respostas. Resolver as questões de qualquer maneira não ajuda nada no seu aprendizado, até porque a resposta correta é o principal critério de pontuação da prova objetiva. Então, durante seus estudos, eu recomendo que você divida a sua resolução de questões por baterias de 10 ou 20 questões, por exemplo. Se você for iniciante, comece resolvendo uma quantidade menor de questões e vá aumentando esse número conforme você for melhorando seu desempenho. Ao final de uma bateria de resolução de questões, confira os gabaritos e dê atenção especial às questões não respondidas ou respondidas com erro. Busque pelas respostas dessas questões nos meios que você tiver ao seu alcance, como seus livros, apostilas ou até mesmo pesquisa na internet, e anote essas respostas. Essa busca te ajuda a ampliar o seu conhecimento prático. E aí a gente entra na quarta estratégia, que é fazer anotações estratégicas. Agora eu quero te mostrar uma forma muito simples de obter um conhecimento estratégico que pode representar o diferencial para você em relação à sua concorrência. Eu acho muito pouco provável que você encontre isso em qualquer site, blog ou até mesmo em vídeo no YouTube. Essa estratégia é um pouco trabalhosa no início, mas depois de pouco tempo você vai entender o seu efeito colateral positivo. A cada bateria de questões de um determinado assunto que você resolver, independente de você acertar ou não a resposta, faça uma marcação no seu material de estudo principal registrando o cargo do concurso, a banca e o ano de aplicação daquela questão da seguinte forma: PRF CESP 2004. Imagine só, depois de resolver 500 ou 1000 questões de uma determinada matéria. Seu material de estudo estará todo bisurado. Você vai perceber quais assuntos têm sido mais cobrados em prova de concurso. Então, todas as vezes em que você for estudar, você vai ter a exata noção dos assuntos que a banca mais exige dentro de cada matéria e vai poder concentrar a sua energia justamente nesses conteúdos. A essa altura você já deve ter percebido a importância de resolver muitas questões. Não cometa o erro de ler todo o seu material de estudo diversas vezes sem um critério lógico para selecionar os conteúdos em que você deve concentrar seus esforços. Você não vai aumentar o seu índice de acerto de questões na prova dessa maneira somente lendo e relendo. O aprendizado estratégico ocorre quando você parte para a resolução de questões utilizando os critérios que você aprendeu nesse podcast. Além das anotações estratégicas que você aprendeu, eu quero que você entenda um conceito importante. O que não pode ser medido não pode ser controlado. Em outras palavras, você precisa acompanhar o seu desempenho para entender os assuntos das matérias em que você está tendo maior dificuldade, para dar atenção especial a esses pontos falhos. Então vamos criar agora um procedimento prático para que você seja capaz de fazer essa avaliação. Toda vez que você terminar uma bateria de questões de um determinado assunto, anote a quantidade de acertos e de erros. Nos casos de questões erradas ou das que você não souber responder, anote o assunto. Então volte ao seu material de estudo e busque pelas respostas corretas, preocupando-se principalmente em melhorar o seu conhecimento sobre esses conteúdos. Você deve lutar para melhorar o seu desempenho na resolução de questões como um todo, mas com foco nos assuntos onde você tiver maior dificuldade. Nessa etapa é interessante separar as questões a serem resolvidas por assunto ou até mesmo por capítulo dentro de uma matéria específica.
Assim fica mais fácil concentrar os esforços de estudos de um assunto específico e traçar um mapa do seu conhecimento dentro dos assuntos mais importantes para a sua prova. Esse autoconhecimento vai te dar basicamente duas vantagens estratégicas. A primeira é verificar os assuntos que são mais fáceis por si só. A segunda vantagem é identificar os seus pontos fracos em relação a todo o conteúdo. Dessa forma, você tem mais certeza do que fosse afirmar simplesmente que está bom em direito constitucional de forma genérica, por exemplo. Simplesmente por conhecer em que partes do direito constitucional você domina e quais partes você precisa aprimorar, tornando seu estudo mais objetivo e assertivo, além da correta concentração dos seus esforços. Para você afirmar que está indo bem em determinado assunto, você precisa saber se está tendo alto índice de aproveitamento durante a resolução de questões. E lembre-se, para obter a aprovação em uma prova de concurso, você deve acertar muitas questões sem se tornar necessariamente o expert nesse momento. Não se deixe levar por sentimentos de insegurança ou até mesmo por excesso de confiança. Os nossos sentimentos podem nos enganar. Um alto percentual de acerto na resolução de questões estrategicamente selecionadas durante os estudos tende a trazer um consequente alto índice de acertos na hora da prova também. Siga o lema: em concursos nada se cria, tudo se copia da segunda via. As questões se repetem. Com as devidas ressalvas, essa é uma grande verdade. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procure lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você vai ajudar o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, a incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.